Seus pais, seus sogros se tornaram palpiteiros do seu casamento? Eita, tema polêmico, né? Eu adoro esse tema. Gente, eu vou dar aqui vários exemplos com esse assunto aqui de hoje, mas isso é algo muito importante que você precisa avaliar. Por quê? Porque existem fases do casamento e a coisa mais importante é você aprender a se posicionar. Você homem e você mulher. Então, é verdade que todos nós precisamos de conselhos no nosso casamento. Então você se casa, você se torna recém-casado, primeiro, segundo, terceiro ano. Você tem lá, a mulher tem um espelho, que provavelmente é a família dela, e o homem tem um espelho, que provavelmente é a família dele. Ou ele tem alguém, que, mesmo que não seja pai e mãe, ele tem alguém, ele tem uma referência, e a mulher tem a referência dela. Sabe o que acontece? Isso é uma coisa que dá muito problema no casamento. A mulher tem uma referência, o homem tem outra. E aí, ela quer que o marido aceite a referência dela e ele quer que a mulher aceite a referência dele. O pior acontece quando ela vai pedir palpite para a mãe e para o pai dela e ele para a mãe e para o pai dele. Você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Quando você está no início do casamento é uma fase muito delicada. Nós temos que entender que os nossos pais, eles são nossa influência, eles são os nossos idealizadores. Os meus pais são uma influência para mim, eles são exemplos para mim, mas eu tenho que tomar muito cuidado para trazer eles para dentro do meu casamento. Eu não posso chegar e botar meu pai e minha mãe dentro do meu casamento para que ele decida. Imagina o meu marido, como que ele vai se sentir? Vai se sentir super mal. Quantas pessoas acham certo que os sogros deem palpite nos casamentos? Só que isso só traz muita contenda, isso traz muita confusão. Eu tenho 20 anos de casada, eu tô com o Lucas 22, sou psicóloga, tem 20 anos que eu trabalho com pessoas. Já atendi centenas, acho que até milhares de pessoas, de casados. Eu nunca vi um casal onde o pai, os sogros entram, dão palpite e fica tudo bem. Dá muita discórdia. Agora, eu acredito que um casal, ele tem que ter alguém para ajudar. Ele tem que ter alguém de fora. Quando eu casei, eu mudei para São Paulo. Eu nem montei casa em Brasília. E foi muito bom para mim, porque eu pude ficar 4 anos em São Paulo. Eu tive uma pessoa que foi um pastor, que eu e o Lucas elegemos para que nos ajudasse no nosso casamento. Então ele tinha uma visão de fora e eu não ia atrás dos meus pais e nem o Lucas atrás dos pais dele. Por quê? Porque isso é saudável. Ah, você teve vontade? Sim, eu tive vontade, mas eu lembro que o Bispo Hugo, que cuidou de nós, ele sempre falava, tá com problema? Conversa comigo. Porque imagina, eu tava morando numa outra cidade, tudo muito diferente, eu tinha minha cultura, o Lucas a cultura dele. Pro Lucas também muito difícil, porque ele chegou com uma cultura da família dele, e aí a cultura da família dele ele quer impor, e normalmente o homem, ele é o cabeça da casa, ele vai decidir muitas coisas, e aí se eu não tiver alguém me ajudando, imagina, eu quero assim, né? Hoje, por exemplo, na minha casa no café da manhã, é do jeito que ele gosta. Eu abri mão. Eu não tenho problema com isso, mas se você falar assim, você abriu mão fácil? Não foi fácil. Hoje eu falo tranquilo, mas no início eu falava, impossível, você não pode mandar. É uma brigaiada eterna. Só que isso é ruim pro seu casamento, é ruim pro ambiente, quem perde é você. Então você precisa entender que o seu pai e a sua mãe, eles são pessoas influentes na sua vida, são pessoas em que você admira, são pessoas em que você fala assim, eu quero meu casamento, eu não sei. No caso, se o pai e a mãe forem um exemplo pra você, então o casamento dos seus pais é um exemplo, você foca e fala, eu quero que o meu casamento seja igual ao dos meus pais. E você põe eles como referência. Mas um conselho que eu te dou, não traga seus pais, tanto homem quanto mulher, para dar palpite dentro do seu casamento. Ali é um ambiente onde você e o seu esposo, o casal vai decidir. Isso gera muita contenda. Porque, imagina, eu fico pensando no meu filho quando ele casar. Aí eu entro na casa dele, vou lá, e aí eu começo a dar palpite que a roupa de cama não tá legal, que a mesa não foi posta da maneira certa. Peraí, é da maneira certa? Para mim, a mesa não foi posta do jeito que eu gosto. Mas se a esposa do meu filho, a futura esposa do meu filho, gostar da mesa daquele jeito, o que eu tenho a ver com isso? E é exatamente isso. Aí, normalmente, a sogra, no caso eu, vou entrar lá, vou chegar e vou falar, ô fulana, não tá legal. Nossa, mas você não sabe arrumar mesa. Ou falar pro meu filho, ai, você tem que ensinar a sua esposa a arrumar mesa.
Isso é uma afronta. Por quê? Porque ela tem o jeito dela. A casa é deles. Agora, existem muitas mulheres, homens que são sogro e sogra, que acham no direito de entrar e dar palpite porque ajudam financeiramente, que isso é uma outra coisa que eu já vou tocar para vocês. Então, Gênesis 2:24 diz assim: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Aqui, você disse que o homem e a mulher serão uma carne. Aqui diz, vocês se uniram, então você deixa pai e mãe. Cortar o cordão umbilical. Você precisa buscar a ajuda de alguém. Hoje, nós temos mentores, temos coaches, temos terapeutas, pastores, líder espiritual, tem discipulador. Eu gosto muito de ter uma pessoa que tem um bom casamento. Agora, uma dica pra você: não procure alguém pra ajudar no seu casamento que não tem o casamento do jeito que você quer ter. Não é incongruente isso, tá? Como? Como é que você vai chegar, pedir opinião pra uma pessoa que não acredita no que você acredita? Então, a sua referência tem que ser alguém que você admira, que tem um casamento que você admira. Primeiro ponto. Segundo ponto, os seus pais têm que continuar sendo aquele homem, aquela mulher que você admira, aquele que você acha o máximo, que doou a vida dele por vocês. Te inspira, é um modelo. Isso é totalmente diferente de você dar espaço para que eles entrem e comecem a dar palpite da maneira que você age, da maneira que você fala, na maneira que você veste, na maneira que você cria seus filhos. É outro, isso aqui dá outro tema. Eu quero dizer para você, o maior objetivo do casal é ter uma relação harmoniosa. Se eu puder dar uma dica para você, eu acho que você precisa guardar o ambiente da sua casa, guardar o ambiente do seu casamento. Quando você guarda o seu esposo ou a sua esposa, e são os dois lados, vai chegar em casa tão feliz, alegre, leve. Quem vai ganhar é você. Agora, se você chega em casa e tem um ambiente pesado, de discórdia, de rancor, de ira, de chateação, rixosa, mulher rixosa, é um saco. É assim, tanto para o homem quanto para a mulher. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Colossenses 3:12-14 diz: somos encorajados a suportar uns aos outros e a perdoar as queixas uns dos outros. Então, mesmo que eles não façam por onde, precisamos honrá-los e continuamente liberar perdão sobre as suas vidas. E é verdade. Mesmo que eles errem, foi eles que te deram a vida. Hoje eu honro meus pais, mesmo que eles errem, mesmo que eles hoje tenham atitude ou já tiveram que eu não concordei. Quando eu era pequena, adolescente, jovem, eu não tenho que concordar, tenho que obedecer. Mas agora, da fase adulta, sabe? Honrar pai e mãe. Eu vejo alguns homens e mulheres, é tão bonito, que às vezes tiveram tanto problema com seus pais, passaram dificuldades com seus pais, mas amam e honram. E isso está na Bíblia. Agora, honrar e amar não significa que você tem que deixar eles entrarem e dar palpite e opinarem. Agora, vamos lá. Opinar pode? Pode. Por que não pode opinar? Só você falar assim: mãe, qual a sua opinião? Qual a sua opinião? E aí você leva para o seu esposo, ou o marido leva para a esposa e vocês discutem juntos. Agora, eu nunca vi um casal aceitar a opinião dos sogros, sogra tão facilmente. Pode ser que tenha, mas aí o seu casamento precisa estar muito maduro. Principalmente no início do seu casamento. É outra coisa, algumas pessoas falam assim: pode morar perto? É uma coisa que é muito, muito pessoal. É uma coisa que você que vai ter que chegar num consenso com a sua esposa ou com o seu esposo. Não tem como falar que é certo, que é errado. Às vezes existem pessoas que moram no mesmo lote, tem casas conjuntas ou no mesmo prédio e se dá super bem. Agora, tem outras pessoas que já não conseguem. Então, isso é muito da relação, isso é muito da dinâmica do casal. Então, você precisa se atentar a isso. Outra coisa que você precisa entender é sobre questão de finanças. Algumas pessoas me perguntam se os sogros podem ajudar financeiramente. Sim, podem, devem. Acho que é muito bom para o casal, mas no início. A questão é, quanto mais você for dependente, cordão umbilical, mais eles vão ter influência na sua vida. Ah, então quer dizer, Priscila, que se eles me ajudarem financeiramente, eles têm o direito. Normalmente, se eles te ajudam financeiramente, eles acham no direito de poder entrar, palpitar, dizer isso e aquilo. Agora, eu acho que pai e mãe, a minha visão, tem que ajudar os filhos no início da vida. Eu quero ajudar os meus filhos tendo oportunidades. Os meus pais me ajudaram, Os nossos pais, eu e o Lucas fomos muito abençoados. As nossas famílias nos
nos abençoaram. As nossas famílias estiveram conosco no início, sempre dando apoio, ajudando sempre. Então, isso é uma maneira muito pessoal da sua família. Então, eu quero dizer para você que isso é uma questão que você precisa analisar. Mas lembre, se você depende financeiramente todo mês, com certeza o seu pai, a sua mãe ou o seu sogro vai achar, tipo, eu tenho liberdade. Então, vai ajudar? Sempre vai ajudar. Mas quanto menos, melhor. Quanto mais independência financeira, quanto mais dependência emocional você tiver, você só vai pertencer. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que individualizar quando a gente casa para depois pertencer à nossa família de origem, tá bom? Então, esse aqui é meu assunto de hoje. Eu quero convidar você a fazer a inscrição no meu canal do YouTube e me seguir nas redes sociais. Uma coisa muito importante. Gostou do vídeo? Compartilha. Gostou do vídeo? Comenta aqui embaixo qual a sua opinião sobre isso. É muito importante para nós. Um beijo. Fica com Deus.